Oi, estudantes, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre embriologia, mais especificamente sobre os anexos embrionários. O que são anexos embrionários? São estruturas formadas a partir do desenvolvimento do embrião que vão ajudar a dar suporte à vida desses embriões. A gente vai falar aqui especialmente de 3 grupos de vertebrados, que é o caso dos répteis, das aves e dos mamíferos. Por que isso? Porque o desenvolvimento maior de anexos embrionários se dá justamente nesses 3 grupos, porque permitiu a saída desses grupos de animais do ambiente aquático para habitar o ambiente terrestre. Então, esses anexos embrionários simulam no ambiente terrestre esse ambiente aquático necessário para o desenvolvimento dos embriõezinhos. Então, vamos começar falando de um embrião de ave e de réptil que vai estar dentro do ovo. Começando então por essa estrutura aqui que vai envolver o embrião, que é chamada de âmnio. O âmnio é uma película que forma uma bolsa dentro da qual é secretado um líquido que a gente chama de líquido amniótico. A função do âmnio e do líquido amniótico é proteger esse embrião contra a desidratação e também contra o impacto, choques mecânicos sobre esse conjunto aqui. Seguindo aqui, nós temos também a estrutura que a gente chama de córeo. O córeo é uma membrana que vai envolver o embrião e praticamente todos os anexos embrionários. No caso dos animais ovíparos, como as aves e os répteis, a gente vai ter o córeo também atuando, além da proteção desses anexos embrionários, também na ajuda a trocar gases com o ambiente. Então, é uma passagem, uma membrana de troca de oxigênio e gás carbônico com o ambiente externo a esse ovo. Temos também o chamado alantoide, que é uma estrutura que vai ter três funções basicamente: armazenar as excretas que o embrião produz durante seu desenvolvimento e também vai ajudar a transferir cálcio da casca do ovo para o embriãozinho em desenvolvimento, para a formação de seus ossos, por exemplo, e ainda também pode ajudar o córeo nas trocas gasosas com o ambiente. Por fim, nós temos aqui o saco vitelínico, que é uma estrutura que vai servir como uma bolsa de armazenamento de nutrientes para o desenvolvimento desse embrião. Então, é o alimento do embrião que está reservado aqui. O ovo de ave que a gente consome, por exemplo, boa parte da gema vai estar compreendida dentro do saco vitelínico. Temos também nesses embriões aqui que vivem dentro de ovos a clara, que a gente não está chamando aqui de anexo embrionário, mas ela também vai servir de alimento para o embriãozinho em desenvolvimento. Ainda nesses animais que estão dentro de ovos, a gente vai ter essa casca aqui, que vai ser a estrutura de proteção e também, como eu acabei de falar, de armazenamento de cálcio que vai servir para o desenvolvimento do embrião depois. Ela é uma casca porosa que permite essas trocas gasosas com o ambiente. Esses animaizinhos aqui que vivem dentro de ovos, a gente citou então esses 4 anexos embrionários que são muito importantes: córeo, proteção, envolve todo o embrião; alantoide, armazenamento de excretas; âmnio, proteção contra impactos; e também o saco vitelínico, que armazena nutrientes. Os 3 primeiros aqui, eles estão presentes tanto em répteis, quanto em aves, quanto em mamíferos. E a gente chama então esses animais de amniotas. Bom, vamos ver agora como é que funcionam os anexos embrionários em mamíferos. Tu já sabe que os mamíferos eles são vivíparos, então o desenvolvimento embrionário desses seres vivos ocorre dentro do útero da mãe, dentro do organismo feminino. E daí ele vai desenvolver estruturas que conectam tanto o organismo da mãe quanto o bebê para poder transferir de um para o outro excretas, nutrientes e trocar gases. Então, eu também vou ter aqui nesse embrião a formação do saco amniótico, que vai ter a mesma função que nos ovos, que é produção de líquido amniótico, de proteção contra impactos, contra choques mecânicos e também evitar desidratação. No caso dos embriões de mamíferos, a gente também vai ter aqui o embriãozinho engolindo parte desse líquido amniótico constantemente, depois que os seus órgãozinhos estão formados, e isso ajuda no aprimoramento do aparelho digestório e também do sistema genital. Nós vamos ter também aqui a região da placenta. O que é a placenta? A placenta ela é formada por vilosidades coriônicas, ou seja, dobrinhas que o córeo, que envolve todo o embrião, vai fazer aqui para dentro do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é um tecido que reveste o útero materno, onde o embrião se fixa. Então, o córeo faz essas reentrâncias, penetra nesse endométrio e vai formar essa estrutura, esse órgão, esse anexo embrionário que a gente chama de placenta. Dentro da placenta, a gente vai ter os vasos sanguíneos do feto, do embrião e da mãe correndo paralelamente. E assim, através de difusão e osmose, o sangue do feto e o sangue da mãe conseguem trocar nutrientes, oxigênio, gás carbônico e excretas. Então, através da placenta, o feto manda as excretas para a mãe, para ela liberar com seu organismo, e
E o gás carbônico, né, as excretas provenientes do metabolismo celular, tanto ureia, ácido úrico, quanto o gás carbônico, e ao mesmo tempo a mãe manda para o sangue do feto os nutrientes e o oxigênio que ele vai precisar. Aqui também temos o saco vitelínico. O saco vitelínico, como eu acabei de falar, nos ovos ele tem a função de reservar nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Então, nos animais que têm ovos, ele é bem grande, super bem desenvolvido, com muito vitelo dentro, com muitos nutrientes. Agora, nos animais que são vivíparos, como a gente, esse saco vitelínico ele é bem pouco desenvolvido. Por quê? Porque ele vai ser necessário apenas para o embrião, como fonte de nutriente, no período que ele está migrando lá da tuba uterina e está se implantando no útero até que a placenta fique pronta. Então, ele vai ter uma necessidade pequena nutricional durante esse período. Depois que ele conseguiu se instalar e que a placenta está funcionando, que os órgãozinhos, outros anexos embrionários estão funcionando, o saco vitelínico passa a ser, então, uma fonte apenas de produção de células sanguíneas durante um determinado período da gestação. Então, inicialmente, fonte de nutrientes, em seguida passa a fazer parte da produção de células sanguíneas, de hemácias para o embriãozinho. Ainda temos aqui o cordão umbilical. O cordão umbilical, nos mamíferos, ele vai ligar o embrião à placenta e ele vai ser originado também do alantoide, que nos ovos tem essa função aqui de guardar a excreta. Aqui ele vai formar o cordão umbilical que conecta o embrião à placenta. E por último, aqui é importante lembrar que os mamíferos, nem todos eles vão ter essa estrutura que é exclusiva deles, que é a placenta. Nós temos os mamíferos chamados de eutérios, que vão ser aqueles que vão ter placenta bem desenvolvida, como é o nosso caso. Temos também os metatérios, que são aqueles que vão ter placenta rudimentar, uma placenta bem simplesinha, que é pouco desenvolvida, serve só no início do desenvolvimento do embrião. E após esse início do desenvolvimento, o embrião migra do útero para uma bolsa, que é o caso dos marsupiais, o canguru, o gambá. Então essa placenta, como ela é pouco desenvolvida, ele vai precisar dessa migração para a bolsa para completar seu desenvolvimento. E por último, os prototérios, que são aqueles mamíferos que não têm placenta porque eles se desenvolvem dentro de ovos. Então a estrutura de anexos embrionários vai ser semelhante à das aves e dos répteis. Bom, espero que eu tenha te ajudado com essa aula. A gente viu aqui todos os anexos embrionários que são importantes para o teu Enem, para o teu vestibular. Se tiveres alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Te desejo bons estudos.